Especulado no Mengão, Matheus Pereira está perto de definir o futuro. Jogador do Palmeiras manda recado antes do jogo com o Flamengo. Só pode ser piada público de Fluminense e Vasco da Gama no Maracanã. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, dia de jogo do Mengão, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a assistir? Já deixa o like. Não é inscrito? Se inscreva. Não nos seguem? Passe a nos seguir. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos em primeira mão. E tudo isso para vocês é inteiramente de graça. É de graça e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para as informações. Rapaz, teve o jogo ontem de abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E eu vou trazer para vocês aqui alguns resultados, né? Grêmio venceu o Cuiabá por 1-0. O Bragantino venceu o Corinthians por 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 3-0. E o Fluminense venceu o Vasco da Gama por 2-1. Houve polêmica lá. Teve uma bola que bateu no braço do jogador do Vasco da Gama. Aí eu lembrei do jogo do Vasco da Gama contra o Grêmio, que eles também reclamaram. Foi um chororô tremendo. Falaram que o Vasco foi garfado. Foi, cara, pimenta nos olhos dos outros. Com certeza é refresco, né? É como diz o ditado, o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Mas que a arbitragem do nosso Campeonato Brasileiro é fraquíssima, né? Então, seguindo aqui, falando sobre o jogo ainda do Vasco da Gama e do Fluminense, mas PQD, o canal é do Flamengo, você vai falar de Vasco da Gama, você vai falar de Fluminense, sim, por causa de um fator chamado Maracanã. Vasco da Gama que vem brigando na justiça com todas as forças para tentar tirar a dupla Flamengo e Fluminense do consórcio Maracanã, querendo eliminar Flamengo e Fluminense da licitação do Maracanã. E olha só, público do clássico entre Fluminense e Vasco é baixíssimo e mostra que a torcida flamenguista faz a diferença. O clássico entre os dois times foi válido aí pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio tem capacidade para 78.838 torcedores, mas na partida de ontem, apenas 25.842 espectadores estavam presentes no estádio. Aí eu pergunto, como é que Vasco da Gama vai sustentar a despesa, vai manter a despesa do Maracanã, que é altíssima? Só para abrir o estádio paga-se um valor assim, muito alto. Vocês viram que no Campeonato Carioca, o Botafogo, que administra lá o Engenhão, tiveram prejuízos de quase 1 milhão. Agora vocês vão entender a intenção da 77 Partners e a intenção da W Torres é usar o Maracanã como uma grande casa de shows. É isso aí que eles querem, fazer igual aconteceu essa noite lá no Allianz Parque, o show do Soweto. Aí perdem espaço no estádio para torcedores, porque tem palco montado, vão acabar com o gramado, lá é grama sintética, mas eu estou me referindo ao Maracanã. É isso que eles querem, porque público eles não têm capacidade de colocar um público igual o Flamengo coloca no Maracanã em todos os jogos. O intuito deles é pegar o Maracanã e fazer o Maracanã uma grande casa de shows, né? Então, mudando aqui de assunto, entenderam, né? Entenderam a intenção da 77 Partner e da W Torre. Por isso que eu citei esse jogo de ontem e o público presente no Maracanã. Falar agora do jogo de hoje entre Flamengo e Palmeiras. Para mim vai ser o maior jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É o jogo mais importante, é o jogo mais esperado, é o jogo que todas as televisões do Brasil vão estar ligadas, independente se o time de coração deles estiverem jogando aí. Esse jogo, Flamengo e Palmeiras, vai parar o Brasil. Ó, jogador do Palmeiras manda recado antes do jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Antes do confronto, o lateral direito Kaique, da equipe paulista,
comentou sobre a partida e destacou que o elenco alviverde está preparado. Além disso, o atleta frisou que a torcida será um fator extra para o time. Sabemos que a torcida faz muita diferença. A torcida do Flamengo aqui no Maracanã é o 12º jogador, não só no Maracanã, como quase todas as regiões do Brasil, onde o Flamengo vai, ele lota o estádio. E o atleta diz o seguinte aqui, abre aspas, é um grande clássico, um grande jogo e todos vão querer assistir. Nós, jogadores, gostamos muito de jogar jogos assim. Estamos preparados e descansados para fazer um grande espetáculo. A torcida nos ajuda muito e tenho certeza de que o Allianz Parque estará lotado. Com a ajuda dos nossos torcedores, somos mais fortes. Vamos com tudo, se Deus quiser, conquistar um grande resultado, fecha aspas, disse Mike aí em entrevista a um jornal local lá de São Paulo. Todos estão aí ansiosos por esse jogo que vai acontecer daqui a pouco às 16 horas no Allianz Parque, né? Vou trazer informações sobre esse jogo e prováveis escalações, né? Para essa partida, o Palmeiras não conta com o atacante Bruno Rodrigues e com o Dudu, que se recuperam de cirurgia no joelho direito. Além deles, o volante Zé Rafael é dúvida, o camisa 8 do Verdão, em tratamento de uma lombalgia, desfalcou a equipe nas 3 últimos compromissos e ele vem cumprindo aí um cronograma individualizado, né? O Palmeiras tem 3 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela. O Alviverde venceu aí o Vitória na estreia por 1-0 no Barradão e depois foi derrotado pelo Internacional pelo mesmo placar na Arena Barueri. Do outro lado, o Flamengo está com 100% de aproveitamento e o Mengão aí vem de vitória sobre o Atlético Goianiense e sobre o São Paulo, né? Do lado do Flamengo aí, o técnico Tite deve continuar a fazer rodízios e pode poupar alguns atletas que apresentam maior desgaste físico. Contra o São Paulo, a Arrascaeta ficou no banco, vocês lembram muito bem disso, né? Mas deve aí retornar ao time neste domingo, no caso hoje. Por outro lado, Nicolás de la Cruz e Pedro não treinaram entre os titulares e devem ficar aí como opção no banco de reservas. Lesionado, o atacante Everton Cebolinha será desfalque e pode ficar de fora do jogo da Libertadores na Bolívia contra o Bolívar. É isso aí. Everton Cebolinha, como eu já trouxe ontem, ele sofreu um pisão no jogo contra o São Paulo, está com edema e ele está já passando por tratamento para poder se recuperar, né? As equipes se enfrentaram pela última vez em novembro de 2023, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Flamengo venceu por 3-0 no Maracanã. E na ocasião, aí, o resultado colocou fim a uma sequência de 5 vitórias do Palmeiras na competição sobre o rubro-negro. A ficha técnica desse jogo aqui, ó. Flamengo e Palmeiras, 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo será realizado de 21 de abril, hoje no caso, de 2024, dia de aniversário de Vera Lúcia, a mãe do meu filho mais velho, Jonathan Barbalho. Vera Lúcia, parabéns para você, que Deus te abençoe e te dê muitos e muitos anos de vida, né? Então assim, o horário será às 16 horas. Local Allianz Parque, São Paulo. O árbitro da partida será o José Pereira de Lima. O assistente número 1 é Nailton Júnior de Souza Oliveira. Assistente número 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior. O VAR fica por conta de Daniel Nobre Bint, André da Silva e Alisson Sidney Furtado. Espero que esse nome dele aqui não venha interferir no resultado do jogo. É brincadeira, senão daqui a pouco vão me processar, né? O jogo será transmitido pela TV Globo, TV aberta e pelo Premier Streaming, pay-per-view, né? Então, prováveis escalações para esse jogo. Provável escalação. A escalação oficial, lembrando, sai 1 hora antes da partida, já que o jogo está marcado para as 16 horas, às 15 horas a escalação oficial sai. A escalação do Palmeiras é a seguinte: o Everton, Mike, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, Hendrick, Flaco Lopes e Lázaro. Provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Matias Vinha ou Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz, Luiz Araújo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Carlinhos
ou Pedro. É isso aí. Pode ter mudanças no ataque do Flamengo. No lugar do Cebolinha, vai entrar o Bruno Henrique, porque o Cebolinha está lesionado. E no lugar do Pedro, o técnico Tite deve utilizar o Carlinhos. Mas vamos ter essa confirmação antes da partida, quando sair a escalação oficial, né? Então, essas aí são algumas informações para o jogo do Flamengo, né? Agora eu vou falar aqui sobre o mercado da bola, né? Especulado pelo Flamengo aí, o jogador Matheus Pereira, que pertence ao Hilal, né? E está com seu futuro próximo de ser definido. Matheus Pereira aí, né? Que está emprestado ao Cruzeiro desde o ano passado. Recentemente ele voltou a ser ligado ao Flamengo, mas o seu futuro não deve ser o ninho do urubu, né? Sabendo do assédio do Flamengo, sabendo do desejo do Flamengo em contratar o jogador, que, diga-se de passagem, é um excelente jogador. Nós estamos vendo que o time do Cruzeiro não é um time tão bom assim e ele tem se destacado bastante, né? E por que ele não vai vir para o ninho do urubu? Porque o Cruzeiro fez avanços para seguir com o jogador. Matheus Pereira é prioridade para a equipe, já que se tornou principal estrela do time. De acordo aí com o jornalista Samuel Venâncio, que cobre o time mineiro, já existe um acordo verbal entre Cruzeiro e Al Hilal para sacramentar a compra em definitiva do atleta. Mas vamos lá. Acordo verbal pode ser desfeito a qualquer momento, né? Eu não estou dizendo que a diretoria do Flamengo vai fazer isso, vai atravessar o Cruzeiro, já que tem um acordo verbal com o atleta. Mas, como eu já falei, um acordo verbal pode ser desfeito, não tem nada escrito, como eu aprendi na época da Brigada de Infantaria Paraquedista, o que vale é o que está escrito, né? Ainda falando sobre o mercado da bola, outro alvo do Flamengo, Ezequiel Barco, meia que atua no River Plate, teve seu nome circulando no Flamengo novamente. O mais querido aí, que chegou a abrir conversa sobre o jogador em 2022, vem monitorando a situação do argentino para a próxima janela de transferência. Além desse Ezequiel Barco, nós sabemos que o Oscar também está no radar do Flamengo. Ele não vai renovar com o Portland Xangai, o Oscar, e o Flamengo, o contrato dele vai até novembro, já trouxe no vídeo de ontem, e o Flamengo está se movimentando internamente para tentar trazê-lo antes do término do seu contrato, que é em novembro. O Flamengo já está visando aí a fase de mata-mata da Libertadores da América, uma competição para mim importantíssima, tão importante quanto o Campeonato Brasileiro, né? Então, galera, daqui a pouco o Flamengo entra em campo. Estou pretendendo fazer uma live para bater um papo com a galera aí durante o jogo, né? Para a gente trocar uma ideia, falar sobre o jogo, o que, na nossa visão, o que está acontecendo, se o time está indo bem, se o time está indo mal, fazer elogios e fazer críticas. É um jogo do ano do Flamengo nesse primeiro semestre aí. É um jogo que o Flamengo pode aí abrir uma vantagem muito grande na liderança do Campeonato Brasileiro, podendo chegar a 9 pontos. Valeu? Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!